Tava vendo um vídeo no canal de Beta Boechat, inclusive, abrindo um parêntese, eu vi no meu Analytics daqui do YouTube que tem algumas pessoas em comum que assistem o meu canal e também assistem o canal de Beta. E eu fiquei muito feliz, porque eu consumo o conteúdo dela diariamente e na minha cabeça nós somos amigas. Então eu adorei que nós temos alguma sobreposição de audiência, porque eu me identifico demais com o conteúdo dela, então acredito que estou atraindo as pessoas certas pra cá, pro canal. E aí eu estava vendo um vídeo no canal dela de uma moça que queria morar na Dinamarca e não vai poder, pelo menos não agora. E enquanto eu assistia esse vídeo, ele me fez lembrar dos primeiros vídeos aqui do canal. Inclusive, se você não assistiu o primeiríssimo vídeo daqui desse canal e o segundo, eu recomendo muito que você assista. Porque aí uma coisa que eu fiquei pensando foi tipo, cara, se eu fosse amiga dessa moça que queria morar na Dinamarca e não pode, eu ia falar pra ela mais ou menos o que eu falei naquele vídeo, sabe? Se eu tivesse a oportunidade de ter uma conversa de amiga com ela. Porque eu achei tão curioso as palavras que ela escolheu usar e foram coisas que ressoaram tanto com uma versão de 1 ano atrás, 2 anos atrás, minha, que eu gravei assim na mente as frases que ela usou. Que ela falou que um dos objetivos dela de morar na Dinamarca era poder viver num planeta diferente. Ela queria uma realidade completamente diferente daquela realidade que ela conhecia. Ela queria algo completamente novo, completamente diferente. E isso ressoou tanto comigo porque era exatamente isso que eu pensava antes de eu me frustrar e perceber que não importa você alcançar os seus sonhos se a sua cabeça é a mesma. Porque a realidade do mundo lá fora, ela não existe de forma isolada. O que existe é a nossa leitura em relação aos acontecimentos, em relação à realidade. Então, a sua mente, ela é muito importante em como você percebe a realidade. Porque aí a coisa que ficou na minha cabeça muito intensa, ouvindo ela falar, foi tipo, de que adianta você querer ir para um planeta diferente se quando você chegar lá, você é um alien, sabe? Você precisa mudar a forma que a sua cabeça funciona, porque dessa maneira você não precisa ir para um planeta diferente, você já vai estar numa realidade completamente diferente, estando exatamente no mesmíssimo lugar que você está. E todo esse sofrimento que ela estava relatando também me fez lembrar de uma realização que eu tive mais ou menos há 1 ano e meio, 2 anos atrás também, que foi a percepção de que não adiantava eu me esforçar na minha rotina para conseguir, por exemplo, conquistar uma quantidade de dinheiro para poder fazer uma viagem dos sonhos, se a minha realidade, ela não é algo que eu gosto, mas aquela viagem vai me trazer algo que eu gosto. Porque depois que acabarem as férias, eu vou ter que voltar pra minha realidade. Eu não vou passar a vida inteira viajando. E aí foi quando me caiu a ficha, tipo, eu não posso aceitar como natural uma rotina que é massacrante e que me faz mal, só porque eu acho que ela vai me levar a conquistar um objetivo X que é temporário, principalmente algo assim, né, de uma viagem, alguma coisa que você vai, mas não necessariamente você vai conseguir ficar, porque depois que passar essa viagem, você vai ter que voltar, e aí quando você voltar, qual é que vai ser o seu objetivo de vida? Eu acho que isso aconteceu muito com as pessoas que fizeram intercâmbio na época de faculdade ou até de ensino médio, tanto que era meio comum as pessoas comentarem do Ciências Sem Fronteiras, né, que existia uma depressão pós-Ciências Sem Fronteiras, porque era um tempo determinado que você ia passar numa outra realidade, num outro contexto, e depois você ia ter que voltar para a realidade que você conhecia. E aí, eu percebendo que isso não ia funcionar para mim, eu fiz mudanças na minha rotina para que o meu dia a dia fosse algo que eu queria viver. E lógico que nem tudo dá pra gente mudar, tem coisa que a gente não vai conseguir fazer mesmo, mas tudo que estava ao meu alcance, eu fui fazendo ou estou fazendo aos pouquinhos para conseguir ter essa realidade, que é uma realidade que eu gosto de viver, porque eu não sei se algum dia eu vou conseguir estar numa realidade diferente dessa. Então, a gente precisa trabalhar com o que nós temos à mão. Aí um outro ponto que ela colocou foi a questão de que ela já tinha pensado que ela deveria ser menos ambiciosa e não sonhar alto, porque se ela se contentasse com a ignorância, com a mediocridade, ela não ia estar passando por essa situação. E eu consigo compreender de onde vem esse pensamento, mas ao mesmo tempo, eu acho que esse próprio pensamento, ele não é
tão ambicioso quanto ele se pretende ser? Vejam se essa linha de raciocínio faz sentido para vocês. Na minha concepção, ambição, ela não deveria ser só sobre dinheiro. Eu também me considero uma pessoa ambiciosa, inclusive falei disso também nesses primeiros vídeos aqui do canal. Mas eu também compreendi que, por exemplo, você ter o desejo e criar o objetivo de poder trabalhar menos também pode ser uma ambição. Você querer ter tempo disponível para sua família, para poder criar seus filhos com qualidade, se você for mãe, também pode ser uma ambição. Então, eu não acho que esse raciocínio de que, eu talvez estaria melhor se eu fosse mais ignorante e não fosse tão ambiciosa. Eu acho que, na verdade, talvez ela esteja só focada como se só existisse uma possibilidade da vida dar certo. Só existe um cenário no qual ela estaria feliz, e esse único cenário seria esse da Dinamarca, que é o atual sonho dela. E aí, apesar dela nomear isso como ambição, talvez isso pudesse ser visto como uma rigidez cognitiva, um apego a um eu imaginário ideal dela, um apego a um cenário ideal, tal. Não sei se isso é necessariamente ambição, sabe? Porque dá pra gente ser ambicioso e ser flexível. Até porque, se você não for uma pessoa flexível, a vida vai sambar na sua cara. Porque as coisas acontecem completamente fora do nosso planejado. Inclusive, eu me atrevo a dizer que muitas das melhores coisas que acontecem na nossa vida não tem como a gente planejar. Então, se você é a pessoa que é extremamente controladora e quer que tudo saia do jeitinho que você planejou, você vai estar se abstendo de experiências muito interessantes. Porque imprevisibilidade também é bom, também pode ser legal. E isso vem de uma pessoa, estou falando aqui de um lugar, de uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com imprevistos e com o imprevisível. Mas eu estou terapeutizada, né? Medicada. E em processo de amadurecimento dessa ideia, porque assim, vamos lá, a moça do vídeo, ela fala que ela tem 27 anos. E quando eu estava com 27 anos, eu acho que eu estava exatamente nessa pira que ela está agora, que é querendo microgerenciar os acontecimentos, querendo que as coisas sejam exatamente como eu gostaria que elas fossem, no tempo que eu quero e da forma que eu idealizei. Então, assim, um pouco louca, né? Um pouco louca. E hoje, aos praticamente 30, pois já faço 30 em menos de um mês, não. Em 40 dias, eu faço 30 anos. Nos últimos 3 anos, né, dos 27 pra cá, a vida me deu algumas lapadas que eu fui percebendo que, menina, esse lance de eu querer que seja exatamente do meu jeito não vai dar certo. Não só não vai dar certo, como não é tão legal assim, porque meu jeito de pensar, ele é limitado, baseado nas coisas que eu já vi, nas coisas que eu já vivi. O que é isso? Eu não sou uma pessoa extremamente criativa. Talvez se eu fosse uma pessoa extremamente criativa, o cenário fosse outro, mas eu acho que eu tenho uma mente relativamente limitada. Então, eu não tenho como pensar cenários completamente surpreendentes. Então, eu acabaria perdendo, vários enredos. A possibilidade de vários enredos que hoje eu aproveito. Choro também, fico um pouco surtada, mas... o pincelzinho aparecendo aqui. Só um instante que eu preciso pegar isso aqui. Eu choro, fico um pouco surtada, corro para a minha psicóloga para falar tudo e vou aprendendo a tocar o baile dessa forma. E várias coisas que eu não poderia ter planejado, não poderia ter microgerenciado, aconteceram ou têm acontecido na minha vida de forma que eu percebo que é tão bom a gente se permitir algumas experiências, alguns acontecimentos, deixar a vida correr seu curso natural, sabe? Lógico que também precisa de planejamento, de você determinar o que você quer, o que para você é importante. Não acho que a gente precisa descartar isso não, mas se você determina que a vida só vai ser boa quando ela for exatamente aquela imagem que você picturizou, aí o babado vai complicar, porque muitos de nós não vamos conseguir chegar na vida que a gente picturizou. Muitos de nós não vamos conseguir. Já falamos aqui sobre isso também. E não só nem todos de nós vamos alcançar toda a vida do imaginário que nós criamos, como eu questiono muito esse imaginário, sabe? Porque a gente comprou uma ideia, a nossa geração, socorro,
A gente comprou uma ideia de que todo mundo podia enriquecer. E não só todo mundo podia enriquecer, como enriquecer era o melhor estilo de vida que existe. Você só vai alcançar um bom estilo de vida, uma forma ideal de vida se você enriquecer. E hoje em dia, eu paro e eu vejo o quanto que isso é pequeno, sabe? O quanto que isso é redutivo do que é, de fato, a experiência da vida humana. Porque não que dinheiro não traga imensas facilidades. Ele traz, é óbvio, a gente precisa dele para inúmeras coisas. É bom você ter dinheiro. Mas eu não acho que isso significa dizer que o seu objetivo de vida ou que o objetivo de vida da maioria das pessoas deveria ser buscar riqueza. Porque riqueza é uma quantidade de dinheiro bem determinada. No meu vocabulário, uma pessoa rica é aquela pessoa que não precisa trabalhar mais. Ela vai continuar tendo a mesma qualidade de vida que ela mantém hoje. Ela vai conseguir manter esse padrão de vida sem nunca mais trabalhar nenhum dia. E eu não sei se esse é o melhor estilo de vida para todo mundo. Vocês devem conhecer alguma história de alguém que surtou depois de se aposentar e que precisou voltar a trabalhar para manter uma certa sanidade mental. Eu, inclusive, já tive acesso em primeira mão a histórias de pessoas que entraram numa crise tão complicada de saúde mental por estarem desocupadas depois de se aposentarem, que se levaram ao fim da vida mesmo, se é que vocês me entendem. Então, eu não sei se você ser rico, na raiz da palavra rico, é o melhor estilo de vida para a maioria das pessoas. Eu acho que você ser muito bem pago pelo trabalho que você faz é digno, é o que todo mundo deveria ter acesso. Isso sim, eu acho que todos nós, como sociedade em coletivo, deveríamos estar em busca disso, de que todas as pessoas fossem muito bem pagas e tivessem uma qualidade de vida extremamente confortável com o salário que elas recebem de acordo com o trabalho que elas exercem. Isso eu acho que deveria ser geral. Mas assim, ser rico, eu não sei, me compreendem? Porque esse excesso de dinheiro, ele é bom porque ele te dá liberdade de escolha. Você pode fazer absolutamente qualquer coisa que você queira, assim, teoricamente, né? Teoricamente. Mas, e se você chegar nesse lugar de realizar todos os seus objetivos, conseguir de fato, não, materializei tudo. Tudo que eu idealizei, eu materializei. Você não consegue pensar em nada que poderia dar errado. Eu consigo pensar em algumas coisas, porque justamente quando a gente tá com essa mente fechada, focada num objetivo pontual, a gente bota um cabresto aqui e vai, muitas vezes a gente subestima os riscos, né? A gente subestima aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente só vai conhecer uma vez que estiver lá e tal. Então eu consigo pensar em várias coisas que poderiam, não é dar errado, mas é tipo assim, eu tenho aquilo que eu imaginei, mas aquilo não me preenche. Eu consigo visualizar isso facilmente porque hoje em dia eu tenho acesso a várias coisas que eu já não tive acesso em outros momentos da minha vida e eu percebo que eu idealizava essas coisas e hoje, tendo acesso a elas, eu percebo, eu ainda sinto que falta alguma coisa. Isso não me preenche. Então, eu consigo fazer essa extrapolação mental para a situação daquilo que eu ainda não conquistei. Então, eu consigo perceber que deve ter inúmeras coisas que na minha cabeça hoje eu idealizo, que talvez quando elas se materializassem, eu poderia ficar tipo, eita menina, não é que eu superestimei o tanto de felicidade e completude que isso iria me proporcionar? Eu super vejo isso. Me digam aí se vocês também não conseguem visualizar. E aí também tem o rolê de que nem todo mundo vai conseguir, independente do quanto se esforce. Vai ter gente que vai fazer das tripas coração e mesmo assim não vai conseguir. Porque o sistema que a gente vive hoje não permite que todas as pessoas sejam ricas. Não tem como. Simplesmente não tem como. É impraticável. E muita gente pode acabar se frustrando no momento que perceber que, de fato, não vai rolar para todos. Mas aí a pessoa entra numa vibe de, tá, não vai rolar para todos, mas eu vou ser uma das pessoas para quem vai rolar. Gente, eu sei porque eu já estive nesse lugar. Eu rio hoje, mas eu já estive nesse lugar. E eu não tô falando com uma de tipo assim, eu já passei dessa fase, você vai passar, não. Não é isso. Até porque eu não vejo problema a pessoa pensar dessa forma. Mas eu mudei a minha forma de pensar e eu me sinto melhor com a forma de pensar que eu tenho hoje.
Então, caso você seja uma pessoa que está nessa forma de pensar que eu tinha antigamente e você esteja aberto a perceber um outro ponto de vista que talvez faça você ter um olhar mais gentil para você e para sua vida, pode ser que você se identifique. Por isso que eu tô dando esses detalhes, porque eu detesto quando as pessoas elas têm um discurso de tipo, vai chegar a sua hora e você vai ver, falando como, tipo assim, de cima para baixo, sabe? De forma condescendente mesmo, de tipo, tão imatura, um dia ela vai aprender. Detesto, não é isso que eu estou fazendo, tá? É no sentido de que eu pensei dessa forma durante um tempo e hoje em dia eu me sinto melhor não pensando mais assim. Porque eu quero que acontecia nesse meu mecanismo de pensar. Na minha cabeça, eu não tinha outra alternativa a não ser vencer. Odeio. Hoje em dia eu odeio, gente, sério, eu juro. Odeio todo esse imaginário ao redor disso. Acho que vocês conseguem captar a vibe. Eu não tinha outra opção. Então, várias pessoas vão ficar pelo caminho, não é pra todo mundo, muita gente vai desistir. Eu pensava, fracos. Não é literalmente não, tá? Mas assim, eu ficava com isso. Tá, tudo bem, pode ser que tenha pessoas que vão desistir pelo caminho. Eu não serei uma delas. Eu não serei uma delas porque eu preciso alcançar esses objetivos específicos. E eu percebo que tem um conceito meritocrático muito atrelado a todo esse discurso, a toda essa vibe. No sentido de que, se você não desistir e passar a sua vida toda se esforçando, uma hora você vai chegar em algum lugar. Mesmo que você não chegue no lugar específico, você vai chegar num lugar melhor do que o que você está hoje. E não que isso não seja verdade, mas, principalmente, essa vibe de culto ao redor do esforço individual e da meritocracia, de que você tem que fazer valer, comigo não cola mais, sabe? Porque eu consegui enxergar o tanto de pessoas que, independente do quanto elas forem esforçadas, o máximo que elas podem conseguir é sair um pouco da merda. E já é bom você sair um pouco da merda. Se você tá na merda e você pode sair um pouco da merda, já é bom. Mas não é justo, sabe? Não é aquela coisa de, na justa medida do seu esforço. Não é na justa medida do esforço. Vai ter gente que vai se esforçar por muito tempo, a vida toda, e essa pessoa vai continuar no lugar meio bosta. Então, eu hoje tenho bastante aversão a esse discurso e a essa cultura ao redor da conquista e do meio que do você vencer na vida, essa vibe do vencer na vida. Tenho todo um repúdio ao redor disso, porque eu não me identifico mais com esse discurso de que o rico é rico porque mereceu. De que automaticamente, se você for uma pessoa esforçada, você vai ser merecedora de bens materiais. Gente, a galera sai misturando tudo, né? A pessoa sai misturando virtude, que é uma coisa não material, muitas vezes é visto até no contexto religioso, e aí a pessoa mistura isso com coisa material, que é dinheiro, que é posses. Enfim, eu acho uma salada sem sentido, principalmente essa associação eu acho muito perigosa de as pessoas internalizarem que se alguém é rico é porque fez coisas boas e mereceu, e se eu for uma pessoa boa, com certeza eu vou merecer. Se eu for uma pessoa boa e esforçada, eu com certeza vou merecer coisas boas e riqueza. Porque eu acho que não é assim que funciona. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, ela fala no vídeo dela que não dá pra você ser uma pessoa medíocre e querer morar na Dinamarca. No caso dela, né? Porque ela precisaria mostrar que tem algo específico de valor para oferecer para o país para que ela pudesse ficar lá como residente. Como ela não tem, ela não vai ter o visto dela mantido. Ela vai ter que sair de lá. E aí, para vocês verem como as coisas, elas não são necessariamente organizadas para serem de forma justa e equilibrada. Você não pode ser medíocre e querer morar na Dinamarca se você não tiver nascido lá. Se você for um imigrante. Mas se você tiver nascido na Dinamarca, você pode ser medíocre o tanto que for. Você vai ter acesso a tudo de bom que o estilo de vida tem a oferecer pelo viés dessa moça, né? Pelo olhar dessa moça. É um país incrível de se morar. E aí, se por alguma obra do acaso você simplesmente nasceu lá, o lugar que o universo calhou de enviar o espermatozoide que vinha com o seu código genético, caiu numa pessoa da Dinamarca, você automaticamente tem acesso a isso tudo. Podendo ser medíocre, podendo até ser menos do que medíocre, podendo ser uma pessoa que não se esforça nada, que não faz nada. Você vai ter acesso a várias das benesses que para essa moça... Agora eu percebi uma falha minha, eu não sei o nome dela.
E aí eu tô o vídeo todo só falando essa moça, porque como esse não é um vídeo de react necessariamente, eu não imaginava que eu ia citar ipsis literis o que tá sendo falado, mas foram pensamentos que me surgiram por conta do vídeo dela. Mas enfim, perdoem a minha falha de não citar o nome da querida, mas vejam lá o vídeo no canal de Beta Boechat e vocês vão achar o nome dela. E aí, entrando nesse tópico da questão da migração para outro país, eu acho muito complicado e eu entendo você tomar essa decisão de morar num país que não é o país onde você nasceu, porque na nossa sociedade, globalmente falando, não é tão simples, né, você ser imigrante. Você tem que ficar o tempo todo provando que você não está tirando a oportunidade de pessoas de lá, que você tem algo a agregar. Não que isso seja errado, mas ao mesmo tempo, isso me faz questionar tanta coisa, porque é tipo assim, o primeiro dos questionamentos. Por que que o estilo de vida nesses outros países é tão melhor que aqui no Brasil, por exemplo? E aí, não é uma pergunta retórica, mas não sou eu que vou responder, né? É um exercício mental para cada um. Por que que, na sua opinião, o estilo de vida é tão melhor nesses países? Eu tenho uma visão sobre isso, que é, eles têm um acesso ao bem-estar social, como é chamado, pelo fato de que eles são países do centro capitalista. Então, é onde está concentrado o poder, as decisões, a cultura. É de lá que a gente compra muita coisa, seja culturalmente falando, assim, da gente comprar a ideia, da gente associar ao que é belo, ao que é elevado, ao que é inteligente, etc. Mas também literalmente. A gente vende coisa barata para eles usarem de matéria-prima e a gente compra coisa cara de lá. E sem falar em todo o passado colonial de exploração de outros países. E aí hoje pessoas desses países que foram colonizados e explorados querem poder usufruir do estilo de vida que esses países conseguiram construir meio que às nossas custas, né? Não só, mas também. E eu não falo isso só por falar da boca para fora, assim, mas é porque eu acho que também ajuda a gente a compreender que não existe uma resposta única para essa saída de eu quero me sentir num planeta diferente, numa vibe diferente, num lugar diferente, assim. Porque quando você passa a entender as raízes das coisas, você percebe, não é porque lá é um lugar mágico e as pessoas lá têm uma energia diferente e aí a prosperidade chega porque elas têm uma mentalidade. Não, não é isso. É muito mais objetivo que isso. E não só é mais objetivo que isso, como eu acho... Ai, gente, eu começo o vídeo sendo super... vamos racionalizar, vamos, né, tal. E aí agora eu já vou entrar nas minhas viagens. E aí, quem quiser acompanhar, entrar no barco comigo, vamos. Porque o que eu ia dizer é que eu ouso gostar de pensar que nós, como sociedade, de forma coletiva, conseguiríamos construir um estado de bem-estar social aqui onde nós estamos também, sem precisar ficar se humilhando para pedir por favor para entrar no país dos outros. E assim, não é dizendo que é ruim você ir morar em outro lugar. Eu nunca saí do país, ainda não tive essa oportunidade. Tenho uma grandíssima vontade de sair para visitar e já pensei, anos atrás, que o meu sonho era morar fora. E eu desisti desse sonho de morar fora, especificamente por conta de toda essa conversa que nós estamos tendo aqui, porque foi esse o processo de raciocínio que eu fui tendo ao longo do tempo. Que foi justamente perceber que, estando num lugar desses, primeiro, eu não sou bem vista pelas pessoas de lá. Ninguém me chamou, né? Eu não fui convidada para sentar na mesa. Eu tô indo e vendo se me cabe. E tentando dar aquela forçadinha de tipo, ei, deixa eu passar aqui e tal. Então já não é o melhor dos cenários. As pessoas, em geral, elas não costumam ser amistosas com quem elas têm a impressão que pode acabar tirando algo delas. E a gente sabe que com imigração o que acontece é essa sensação. Mesmo aqui no Brasil, que não é um país que a gente tem essa sensação de, nossa, nós temos muito a oferecer, apesar de eu achar que nós temos sim, mas eu sei que essa não é a visão mais comum, mais generalizada que as pessoas têm do nosso país, né? As próprias pessoas daqui. Mesmo aqui, tem gente que não gosta de imigrante. Mesmo aqui no Brasil, tem gente que não gosta de imigrante. Que fica, porque imigrante vai virar mendigo, vai sujar a rua, vai enfeiar. Não quero sair na rua e ver gente feia, ver gente pobre. A gente tem isso aqui. E aí, imagine você abrir mão de estar na sua casa, no seu lugar onde você nasceu e onde
Ok, tem vários problemas, não podemos contestar isso, mas pelo menos se tudo der errado, no mínimo você tem um auxílio do governo para você se manter, conseguir se reestruturar de alguma forma e se reerguer, do que você comprar uma promessa de que lá fora é tudo melhor, lá fora é tudo mais interessante, mais isso, mais aquilo, e você gastar toda a economia de uma vida inteira indo para um país que não te quer, que as pessoas, não todas, mas muitas, não vão te olhar com bons olhos, você não vai ser bem quisto, você vai ter dificuldade para comprar casa, você vai ter dificuldade com aluguel, você vai ter dificuldade com financiamento, vai ter, assim, tudo é mais complicado, tudo é mais complicado. E aí foi pensando nessas questões que eu percebi que, ao invés da gente fugir da nossa realidade, que é complicada mesmo, é complicada. E se a gente usasse essa energia para mudar a nossa realidade e fazer do lugar onde a gente já está um lugar melhor? É difícil, vai levar várias gerações. Não acho que vai acontecer para mim. Mas seria bom, né, ter uma perspectiva na qual o nosso país pode ser um lugar em que as pessoas queiram estar, em que as pessoas façam questão de continuar, tipo, nasci aqui e gosto de estar aqui, continuo aqui por escolha e não por necessidade, porque é a única coisa que dá. Viajei muito? Ou vocês viajaram junto comigo? Só pra eu saber. Só pra eu saber. Quando mais nova eu era tão esperançosa, gente. A adolescência me quebrou um pouco. O início da vida adulta me quebrou um pouco mais. Mas agora eu tô percebendo que eu ainda sou uma pessoa esperançosa. Eu recuperei a minha esperança. Só que agora ela vem de um lugar diferente. Eu acho que vem de um lugar um pouquinho mais maduro. E um lugar um pouquinho mais fazível. Vem com um pouquinho mais de leveza também. Mas eu fico feliz que ela voltou, sabe? Que eu tinha perdido, real. Sobre o que era o vídeo mesmo? Eu tenho um lugar pra chegar. Deixa eu lembrar que eu tenho anotações. Ó, isso aqui tudo é texto. Você fala demais. Eu penso demais. Por isso que eu falo demais. Isso aqui tudo foram as minhas reflexões. Menina, era mais ou menos isso mesmo que eu queria falar. Então, já que o assunto acabou, mas eu ainda não acabei a maquiagem, a gente vai continuar falando sobre a maquiagem agora. Tudo bem por vocês? Mas eu quero que vocês comentem aí embaixo o que é que vocês acharam até agora. Quero que vocês me contem as experiências de vocês. Se tiver alguém assistindo esse vídeo que mora fora e quiser contribuir, vai ser ótimo. E não só em relação a esse sonho específico de morar fora, né? Que esse foi o exemplo da moça, mas se aplica a vários dos nossos sonhos e objetivos. Eu acho que a lição principal que eu gostaria de deixar é: take it easy, para de ser doida, não se cobre tanto, não acho que dinheiro é a única resposta, mas mesmo não se cobrando tanto, seja inteligente e tenha um plano. Mas não se apegue tanto a esse plano a ponto dele consumir a sua vida. Permita que a vida se mostre também para além do seu plano. Porque os acontecimentos naturais podem ser muito mais legais do que o que você imaginou. Eu acho que é meio que isso. E aí, falando sobre a maquiagem agora, eu tava fingindo normalidade durante o processo, porque eu precisava desenvolver aqui o tema. Mas eu tô me achando muito gata. Eu não sei vocês. Não sei vocês, mas eu tô me achando muito gata. Eu fiz essa maquiagem inspirada numa foto, numa referência meio gringa, assim. Quem fez foi um maquiador brasileiro. Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem. Mas é uma inspiração meio gringa. E tem esse detalhe do sombreado vindo aqui abaixo da sobrancelha que eu nunca faço. Nunca faço, nem em mim, nem nas minhas clientes, porque é um detalhe que muda muito a feição da pessoa. Ele acrescenta um drama bem dramático. E aí, para pessoas que não estão acostumadas com maquiagem, pode ser demais. Pode ser que elas não curtam. Então eu acabo evitando. Mas sempre que eu faço em mim, é muito raramente, mas tipo, sei lá, das pouquíssimas vezes que eu fiz em mim, eu paro e olho e eu fico: galera, isso é muito bom. Esse sombreado que junta com o contorno do nariz, assim, quem faz muito isso é o Patrick Tá. Eu amo as maquiagens dele. Inclusive, eu fiz a maquiagem usando a paletinha dele de sombras. Ai, sem o espelho pra vocês conseguirem ver. Ó, usei a paleta dele. Já aqui, né, a gente ia pra essa vibe, usei as sombras do querido. E amei. Vou falar mais o quê? Não tem muito o que dizer. Fiz e gosto. Não faço sempre, justamente porque minha maquiagem, principalmente a que eu faço em clientes, ela tem uma pegada de não ser tão transformadora, de ser uma coisinha mantendo as feições naturais da pessoa. Principalmente pra ela não se assustar, não ter esse baque de olhar no espelho e ficar: uau, quem é essa?
Mas às vezes a gente quer uma coisa de tipo, uau, quem é essa? Né? Não é todo dia, mas às vezes a gente quer. E hoje eu fiz e eu amei, eu tô me sentindo muito linda. Eu tô achando, assim, né? Até hoje eu acho que essa foi a maquiagem mais bonita que eu já fiz aqui com vocês. E que bom que vocês puderam ver como foi que eu fiz, né? Aí vocês já aprenderam. E se você... Ela pega o gancho dela. Respeita. E se você quiser aprender mais profundamente, para além do que vocês conseguem ver aqui nos vídeos, você quiser me ouvir falando muito sobre técnica de maquiagem de forma profunda, para te explicar o porquê de cada coisa e não só te passar um passo a passo, porque aí você de fato vai desenvolver autonomia, você não vai sair só sabendo copiar e colar. Eu tenho um curso de maquiagem completíssimo. O link sempre fica na descrição daqui dos vídeos. Lá na página de vendas você vai conseguir ver todos os detalhes, todas as técnicas que tem dentro dele. E ele é um curso colaborativo, né? Então, com o tempo, ele vai aumentar, vão entrar mais aulas. Então, se isso é algo que te interessa, vai no link aí da descrição e vem fazer parte desse grupo de pessoas maravilhosas que estão aprendendo e tendo autonomia na maquiagem para criar sozinhas looks que as representam. Mas sério, eu tô me achando muito gata. Vou botar o cílio postiço agora. Já tinha deixado a cola aqui secandinho. E uma coisa que eu tava percebendo em relação aos vídeos daqui do canal é que logo que eu comecei eu tava muito tensa em relação à qualidade, aí em nenhum momento eu saí da tela, vocês conseguirem enxergar tudo, tal. E eu tô muito feliz que a maioria das pessoas chega aqui e elogia a qualidade. Fico muito lisonjeada, me sinto reconhecida, mas pensando com os meus próprios botões, eu percebi que muitos dos canais que eu acompanho, eu consumo muito YouTube, tá, gente? Muito YouTube, desde os meus 15 anos, 100% viciadíssima. 15? Menos. Camila Coelho surgiu na minha vida, acho que em 2000 e... Ih, gente, não sei dizer não. 2011, 12, por aí? Ah, isso mesmo, 15 anos. Desde que eu tinha 15 anos. Eu consumo muito YouTube. E eu percebo atualmente que é legal a pessoa se preocupar com a qualidade e tal, mas os momentos em que as coisas dão um pouquinho errado, ou que sai do script, ou que a pessoa deixa um errinho, mas porque naquele erro ela mostrou um pouquinho mais de si, eu vejo que são coisas que eu adoro. Eu gosto mais do que quando é 100% polido. Então, eu acho que eu tô começando, lógico, meu canal ainda é muito novo, né? Mas eu tô começando a me sentir um pouquinho mais à vontade, a ponto de repente, não ficar tão durona, sabe? Não ficar tudo tão roteirizado, padronizado, e a gente ter um pouquinho mais de um dinamismo, uma coisa assim, sabe? É isso. Mas eu tô muito feliz que vocês estão gostando. Eu tô muito satisfeita. E falando sobre o tópico do vídeo, né, que é essa questão de realização de sonhos, planos e objetivos, eu percebo que quando eu desapeguei de um alvo muito específico, em tudo na minha vida, sempre que eu desapego e deixo meio que as coisas fluir, lógico, fazendo minha parte, mas é isso, é sem microgerenciar. Eu faço a minha parte e deixo a coisa rolar, sempre acaba dando melhor do que quando eu fico tentando microgerenciar. O canal pra mim tá sendo uma prova disso. Os vídeos que eu faço assim, tipo, olha, que assunto interessante, vou falar sobre isso. Eles vão muito melhor e vocês se identificam mais e participam mais do que aqueles que foram super roteirizados e que eu pensei numa estratégia de título que fosse funcionar e tal, entendem? Então assim, né? Acho que eu quis trazer esse tópico principalmente porque eu consigo ver como isso se deu na minha própria vida. E aí eu queria me expor pra vocês na esperança de que isso possa ser positivo pra alguém. E vamos de pausa pro batom, e dessa vez eu vou lembrar de colocar música, hein? Vai ter música na pausa do batom. Contorninho marrom, esse é o que eu uso 90% das vezes, tá? Ruby Kisses, na cor Burgundy. E aí, pra arrematar o look gringo, vamos de gloss da linha Lara Beauty, que eu ganhei. Eu sou aluna de Lara Carvalho. Pra quem não conhece Lara Carvalho, eu considero ela hoje uma das maiores maquiadoras do país, tá? Principalmente porque ela tem um olhar visagístico que eu acho sensacional.
Ela tem uma assinatura de técnica muito específica. Eu sempre gosto muito de observar quando profissionais conseguem manter uma assinatura específica que você bate o olho e você sabe quem foi que fez. E essa assinatura dela é uma assinatura que carrega transformação do visual, não é uma maquiagem 100% beauty, por assim dizer. Não é aquele estilo de maquiagem segunda pele. Não, é uma maquiagem que você vê que houve uma interferência ali da maquiagem, né, no visual da pessoa, mas que eu acho de um bom gosto, de uma execução limpa, bem feita, sabe aquela coisa tudo no lugar? Amo. E aí eu sou aluna do curso dela e fui uma das 30 primeiras inscritas do curso online, e aí ganhei mimos. Ganhei o gloss, ganhei uma esponjinha, ganhei um pincel. Eu já tinha o pincel dela, já tinha 3 pincéis, inclusive. E já mostrei pra vocês aqui no canal algumas vezes também o fixador da linha dela. O gloss eu ainda não tinha. Eu ganhei ele recente e tô usando bastante. Apesar de eu ter falado pra vocês também que você não precisa de vários glosses, como esse aqui eu ganhei, é óbvio que eu vou usar, né? Eu não tinha comprado ele justamente porque eu não precisava de mais um gloss na minha bancada. Mas como eu ganhei, vou usar. E eu tô amando ele, tô amando. Ele é bem branquinho. Vocês vão ver na aplicação. Ó. Ele dá uma apagada no tom da boca, o que é interessante para essa técnica da boca gringa. Às vezes até um efeito meio de boca de corretivo. É tipo uma releitura daquela boca de corretivo que se fazia em, sei lá, 2012, 13. Mas agora é com gloss. Naquela época era corretivo secão, né? Aquela coisa mate. Eu não gosto da boca 100% apagada, mas como eu tenho micropigmentação labial, minha boca ela é um pouco mais rosadinha agora. Comprei, né? É minha. E aí ele apaga um pouco desse rosado e eu acho legal em alguns momentos, porque fica um efeito mais natural. Parece tipo, só hidratei, passei um contorninho, hidratei e vim pra vida. E tô assim, plena. Gente, juro, a maquiagem mais bonita que eu já fiz aqui. Vocês concordam? Quem concorda, respira. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar não só o papo, mas também a construção dessa make. Espero que eu não tenha passado tempo demais só olhando aqui no retorno ao invés de olhar pra vocês. Porque eu tava realmente me achando muito linda, então eu acho que eu olhei demais pra cá. Mas eu agradeço muito você ter ficado aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir ele. Vocês também podem hypar agora. Dá um hype aqui pra mim, por favor, pra ajudar o vídeo a ser entregue pra mais pessoas poderem conhecer meu trabalho. Também conhecerem um pouquinho do que rola por trás dessa cabeça maluca aqui. Se inscrevam no canal. Muita gente tá assistindo os vídeos, mas ainda não é inscrito. Então, se você gosta, se inscreve, não custa nada. É só um botão, não vai doer. Se inscreve e ativa as notificações, porque quando você ativa as notificações, todo e qualquer vídeo que eu subir vai chegar uma mensagenzinha pra você e aí você vai poder conferir ele logo que chegar, tá? Então que bom ter você aqui até esse momento. Comenta se você chegou até o final, pra eu saber quem tá assistindo o vídeo completo até o final. E a gente se vê no próximo. Tchau!